Infante Dom Henrique nasceu a 4 de março de 1394, na cidade do Porto, em Portugal. Foi uma das figuras mais marcantes do início da expansão marítima portuguesa e um dos grandes impulsionadores da Era dos Descobrimentos. Conhecido na história como navegador, embora raramente tenha participado diretamente nas viagens, Dom Henrique destacou-se como estratega, patrocinador e organizador das explorações marítimas. Possuía uma mentalidade inovadora para o seu tempo, acreditava que o conhecimento do oceano poderia trazer riqueza, poder e novos caminhos para o comércio. O infante Dom Henrique era filho do rei de Portugal, Dom João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, que subiu ao trono após um período de crise política conhecido como a crise de 1383 a 1385, quando Portugal lutou para manter a independência face à coroa de Castela. A sua mãe, a rainha Filipa de Lencastre, foi uma figura muito respeitada pela sua inteligência, cultura e forte sentido moral. Era filha do duque João de Gante, membro da poderosa Casa de Lencastre da Inglaterra. Foi ela quem trouxe para a corte portuguesa a influência dos valores culturais e educativos ingleses, incentivando os seus filhos a estudar, a ler e a praticar a fé cristã e o sentido de dever. Esses filhos ficaram conhecidos na história como a Ínclita Geração, um grupo de infantes que viria a marcar profundamente a história de Portugal e a impulsionar os descobrimentos portugueses. O infante Dom Henrique cresceu num ambiente de liderança política, cultura e estratégia internacional. O seu pai, João I de Portugal, garantiu a estabilidade e a independência do reino, enquanto a sua mãe, Filipa de Lencastre, promoveu uma educação rigorosa e visionária. Dessa combinação nasceu um príncipe que ajudaria Portugal a abrir novos caminhos no oceano e na história mundial. O infante Dom Henrique teve formação militar juntamente com os seus irmãos, os infantes Pedro de Coimbra, Fernando, o infante Santo e Duarte de Portugal. Henrique tinha cerca de 21 anos quando participou na expedição militar portuguesa ao norte de África. Com a conquista de Ceuta, Portugal abriu novas oportunidades para o comércio africano. Foi também nessa altura que começou a despertar o seu interesse pelas rotas marítimas, aprofundando os seus estudos em geografia e navegação. Isso era relativamente comum entre alguns membros da família real que se dedicavam a funções específicas do reino. No caso de Henrique, ele dedicou grande parte da sua vida à organização das expedições marítimas portuguesas e à administração de territórios. Depois da conquista de Ceuta, em 1415, o infante Dom Henrique passou a interessar-se profundamente pela navegação e pelas rotas comerciais africanas. Para desenvolver essas explorações, pediu apoio ao seu pai, o rei Dom João, para investir em viagens marítimas. Instalou-se no sul de Portugal, na região de Sagres, onde organizou um centro de estudos e apoio à navegação. Nesse local reuniu navegadores, cartógrafos, astrónomos e construtores navais. O objetivo era melhorar o conhecimento do oceano e desenvolver técnicas de navegação mais seguras. Nesse ambiente foram desenvolvidos mapas e cartas náuticas, aperfeiçoados instrumentos de orientação, como o astrolábio náutico, e projetados novos tipos de embarcação, como a caravela, mais rápida e adequada para explorar a costa africana. Depois de organizar este centro de estudos, o infante Dom Henrique começou a financiar e enviar expedições marítimas para explorar o Oceano Atlântico e a costa de África. Assim, em 1419, os navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira conseguiram chegar à ilha de Porto Santo e, no ano seguinte, começaram a explorar e a colonizar a Ilha da Madeira. Mais tarde, por volta de 1427, foram descobertas as Ilhas dos Açores. A descoberta é geralmente atribuída ao navegador Diogo de Silves, ao serviço da coroa portuguesa. Posteriormente, as ilhas foram exploradas e povoadas por portugueses, sob a organização do infante Dom Henrique. Depois começaram as tentativas em explorar a costa africana. Em 1434 o navegador Gil Yanes consegue ultrapassar o temido Cabo Bojador, na costa africana. Este feito foi muito importante porque até então muitos marinheiros acreditavam que era impossível navegar além desse ponto. Após a passagem do Cabo Bojador, as expedições continuaram a avançar cada vez mais para sul ao longo da costa de África. Durante o período em que o infante financiou estas viagens, exploraram-se regiões do atual Saara Ocidental, Mauritânia e Senegal, estabeleceram-se postos comerciais para o comércio de ouro, marfim e outros produtos, começando o contacto regular entre portugueses e povos da África Ocidental. Estas viagens abriram caminho para futuras rotas comerciais e para as grandes descobertas marítimas portuguesas. O infante Dom Henrique continuou a organizar e a financiar expedições durante grande parte da sua vida. Embora ele próprio raramente viajasse, foi o principal impulsionador das explorações portuguesas no século XV. Dom Henrique recebeu o título de Senhor da Ordem de Cristo em 1420, o que lhe permitiu utilizar os recursos da Ordem para apoiar as viagens marítimas e os estudos de navegação.
Viveu grande parte da sua vida em Sagres, dedicado aos projetos marítimos e ao desenvolvimento das explorações. Morreu em 1460, em Sagres. Após a sua morte, o ritmo das viagens diminuiu por algum tempo. No entanto, as bases que deixou o conhecimento náutico, as rotas exploradas e o espírito de descoberta permitiram que Portugal continuasse a expandir-se pelos mares. Graças a esse legado, os navegadores portugueses chegaram à Índia no final do século XV e, pouco depois, ao Brasil, marcando uma nova era na história das descobertas.